Muito bem, ediletos e amados ouvintes, mais uma vez eu venho com imensa satisfação vos saudar com a mais perfeita, gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, Cooperado Enio. Quero aqui deixar mais um conteúdo para enriquecer o nosso canal e também o elevo espiritual de todos os cristãos e pessoas objetivadas em encontrar com a fé, e encontrar com amor, e encontrar com a esperança, e encontrar com o Senhor Jesus nas suas mais excelentes misericórdias. Aqui é o Enio, salão, pregando a palavra e ensinando o Evangelho a todos. Antes de eu começar o meu canal, o meu comentário, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal e deixasse aqui, o seu like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é de relevante, ele vai subir esse conteúdo na plataforma de maneira que as pessoas serão notificadas e terão mais acesso, muitas pessoas terão acesso a esse conteúdo. E o argumento, o comentário que eu tenho hoje é sobre o arrebatamento, que é um assunto bem pertinente. Eu vou estar aqui traçando esse comentário, que vai ser um pouco extenso, deixando versículo por versículo, explicando, demonstrando o canal, aqui muitas passagens bíblicas. O começo do tempo e o aparecimento do anticristo, que é o arrebatamento, que logo após o arrebatamento da igreja acontecer, já vai dar iniciativa no período aí que o anticristo vai estar marcando a sua presença e fazendo os seus acontecimentos. O anticristo, no grego, é anticristo, contra Cristo, é contra, é uma pessoa contra as obras de Cristo, e que tenta assumir o lugar de Cristo, o lugar que Cristo assume. A palavra anticristo, com a terminologia, diz que a pessoa que é inimiga de Cristo, ou que usurpa o nome de Cristo, a prerrogativa aqui é que é inimiga de Cristo. É uma pessoa que vai se opor contra tudo que se chama Deus e que vai com grande sagacidade apresentar como se fosse o Cristo, aproveitando o momento que todo ser humano vai estar passando. Então, as predições do anticristo aqui, que a gente vamos explanar com muitas explicações, é que quando surge o anticristo, as passagens veterotestamentárias, elas são banhadas de relatos desse acontecimento, na qual nós não temos dúvida, porque a Bíblia não mente. Jesus falou que passa os céus e passa a terra, mas que as suas palavras não iam de passar. Então nós temos no veterotestamentário, nós temos Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8, 23, Daniel 9, 26, Daniel 11, 26, e tem muitas outras demais passagens em Daniel que com grande clarividência demonstra esse relato. Nós temos também na parte neotestamentária, que é o Novo Testamento, que traz um relato mais aprofundado, porque aqui a presença do Espírito de Deus já começa também a se fazer, inspirando os cristãos a anunciar essa palavra com muita sabedoria e com muita agilidade. Então, nas partes neotestamentárias, nós temos em Mateus 24 e 15, nós temos a clarividência também em Marcos capítulo 13,
no versículo 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3 ao 13, nós temos 1 João capítulo 2, versículo 18, 1 João capítulo 4, versículo 3 e 2 João capítulo versículo 9. Então nós temos aqui uma identificação. Todos esses versículos aqui está identificando a pessoa deste anticristo, né? Porque por enquanto eu não dei nomes a esse anticristo, mas se eu fosse dar nomes, né? Eu tenho aqui em Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 8, ele é conhecido como chifre pequeno, né? E também Daniel capítulo 8, no versículo 23, ele é conhecido como rei feroz catadura. No Daniel capítulo 9, versículo 26, ele é conhecido como príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele é conhecido como o assolador. No livro de Daniel capítulo 11, versículo 36, ele é conhecido como o rei que faz segundo a sua vontade. Em Miqueias capítulo 5, no verso 5, ele é conhecido como o assírio, né? O Miqueias identificou ele dessa forma. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 3 até o 8, ele é conhecido como o homem da iniquidade, ou seja, o filho da iniquidade, o homem da perdição. No livro de 1 João, no capítulo 1 e no versículo 18 até o 22, ele é conhecido como o anticristo, né? O anticristo, o verdadeiro anticristo. A besta, meus irmãos, que surge do mar, né, que eu deixei o relato aí também no canal, ela começa a partir do Apocalipse capítulo 13 e no versículo 1. Outros nomes e títulos nas quais referem o nome e a personagem desse anticristo também estão inseridos na Bíblia. Somente os apóstolos, o apóstolo João, ele pregou o termo anticristo, e ele fala também sobre o surgimento que mais se refere a esta apostasia, né, que é uma reação da encarnação do anticristo, né, uma real encarnação do anticristo, tentando copiar a vida do Filho de Deus, só que é totalmente réplica, é uma oposição, né? E nós temos os indícios a respeito dessa aproximação do futuro, né? Que ele será um ditador mundial. Os sinais dos tempos nos mostram, meus irmãos, que essa manifestação ela vai ter sinais, porque toda vez que Deus quer se conectar com o homem, toda vez que Deus vai demonstrar alguma coisa na terra, pode reparar, ele mostra em forma de sinal. Ele foi topar com Moisés, o sinal foi o fogo na sarça, né? Quando ele foi conversar com Elias, o sinal foi vento, foi fogo. Depois veio a calmaria, onde que a voz dele estava bem no meio, né? Quando ele foi dar o sinal para o povo de Israel, o sinal foi abrir o mar, foi descer codorniz, foi colocar a coluna de nuvem na frente do sol, coluna de fogo na frente da escuridão, do deserto. O nosso Deus, ele é um Deus de sinal, né? E os sinais que vai demonstrar a chegada desse personagem vai ser guerra. Jesus falou de guerra, rumores de guerra, né? Ele falou em Mateus capítulo 24, versículo 9. Ele falou também de neutrônicas, falou de químicas, né? Ele falou sobre meteorologia, ele falou sobre terremotos. Muitas vezes ele falou sobre terremotos, principalmente em Lucas capítulo 21 e no versículo 11.
Jesus falou desse terremoto. Segundo a estatística mundial, esta é a quantidade de terremoto que já houve para poder sinalar a humanidade sobre tudo que Jesus tinha dito na Bíblia. Por exemplo, no século XV, nós tivemos no torno de 115 terremotos. Já no século XVI, os terremotos aumentou para 253 terremotos. No século XVII, ele já estava alcançando 378 terremotos. No século XVIII, já era 640 terremotos. No século XIX, olha o tanto que aumentou, foi para 2.119 terremotos em vários lugares da Terra. Eu vi esses terremotos. Jesus também falou sobre a fome que iria assinalar a chegada desse personagem. Ele falou assim que havia fome em vários lugares. Em Mateus capítulo 24, no versículo 7, Jesus falou isso, né? E um dos grandes problemas dos dirigentes de programação governamental, os governantes mundiais, tem sido a fome. A ONU e a UTAN, eles trazem aqui um terceiro mundialista. Eles tratam deste assunto com muita atenção, né? Que a fome está assolando todo canto do mundo, né? Nós estamos aqui no Brasil, quase não vemos muitas reclamações sobre ausência de alimento, mas tem lugares que a alimentação está escassa. Às vezes a pessoa não tem as condições de estar comprando seus alimentos, ou até mesmo o solo não está produzindo a alimentação adequada para aquele lugar. E Jesus também falou sobre peste. Essas pestes que cada dia elas aparecem de uma nova forma, uma nova enfermidade, né? Causa adversas, tem acontecido em forma de pestes, de vírus, até mesmo vírus desconhecido pela ciência, né? Se nós formos parar para observar, recentemente a pesquisa científica ela foi realizada nos Estados Unidos. Ela revelou que devido à poluição e o veneno na comida do homem, que o homem come o veneno, né, que o veneno já possui na alimentação, mas os humanos, os homens não conseguem perceber, né, que é o mercúrio, que ele afeta o cérebro, que é o cobre, que também está no alimento, que afeta o sangue, que é o DDT, que é um componente químico que afeta o fígado, e os elementos radioativos, que afetam os ossos do ser humano. O retorno de Israel para a Palestina, ele nos mostra memorável dia 14 de maio de 1948. Quem não se lembra? Quem acompanha as histórias, quem tem conhecimento bíblico e gosta de estar pesquisando acerca do assunto, esse período ele marcou o início da profecia bíblica, que é relacionada com o retorno do povo de Israel, que os judeus voltando para a Palestina nesse dia. Em tal feita, essa declaração, ela é a independência da nova nação, que após a discussão para escolher o nome do cumprimento
milenares, a profecia ficou decidida que a chamada dessa época chamaria Israel, né? E isso é profecia que são relatadas no Neotestamentário, ou seja, Verotestamentário, que está em Isaías capítulo 27, 6, Isaías 66, 8, Ezequiel capítulo 37 no verso 21, Amós no capítulo 9 no versículo 14, e assim sucessivamente, etc, etc e tal. Então, o grande momento da apostasia, ele é deserção total da fé. A Bíblia, ela fala desse momento diversas vezes, por diversos acontecimentos, por diversas atuações. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele já fala sobre falsas doutrinas que surgirão. Em 2 Pedro capítulo 2 e no versículo 1 até o 3, fala de falso mestre, mestres que se levantaria pregando uma doutrina falsificada para ausentar as pessoas da tão sonhada caravana da fé, né? Se você for ver em Mateus capítulo 24, 11, Jesus fala de profetas que surgiria, que seria inimigo da fé, né? Mesmo em São Mateus capítulo 24, no versículo 24, Jesus estava falando também de falsos milagres que seria representado na terra. Mateus capítulo 24, no versículo 5, Jesus fala de pessoas que até se nomearia Cristo, falando que é Cristo, né? Em Mateus capítulo 6 e no verso 6, fala de falsas igrejas. Meus irmãos, o ecumenismo mundial, a nova era, isso aí já não é segredo para ninguém que lê a Bíblia, né? Se for olhar, tá lá em Apocalipse 17, 15, né? Só que Joel estava falando em Joel capítulo 2 no versículo 28 de uma chuva do Espírito Santo sobre a igreja, né? Que também fala em Atos capítulo 2, 17 ao 21 e Tiago capítulo 5, versículo 7. A chuva do Espírito Santo, ele gerou o evangelismo do mundo, né? Que nós podemos notar em São Mateus 24 e no versículo 14. E como se dará o arrebatamento? O arrebatamento que está em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 e 52, ele se dará com a volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela vai se dar em duas fases. Quais são essas duas fases, pregador? A vinda do Senhor, ela será notória nos ares, né, que é uma das fases, que está em 1 Tessalonicenses 4,17. E a segunda volta de Jesus é com grande poder e glória para desfazer toda a aplicação desse falso personagem que se identifica como anticristo, né? Está escrito em Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, Zacarias 14, 3, 5, Apocalipse capítulo 1, 7. Então, diante do trono de Deus, vai estar ali o galardão de Jesus Cristo, o local nos ares, né, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Será uma época mediante após o arrebatamento que
é citado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e também o juiz vai ser no mesmo local do Senhor Jesus, que se dará Apocalipse capítulo 22, e no versículo 12, aonde Jesus fala, ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Então, o propósito do galardão dos cristãos, nota-se que o pastor Pedro, quando ele fala de galardão, o galardão sempre nos aponta algo importante. Esse galardão, ele fala da bondade, da justiça e também da soberania do Senhor. O sangue de Jesus, ele produz vida eterna. Hoje o sangue de Jesus, ele está à disposição de qualquer pessoa que quiser se acessar para ser purificada, ser livre, arrepender e ser salva. A base do julgamento é a fidelidade dos crentes. Veja em Apocalipse capítulo 2 e no versículo 10. O instrumento que Deus irá usar será o fogo, que está em 1 Coríntios capítulo 3, 14 e 15. O elemento que ele irá usar é o fogo. E os elementos sujeitos ao julgamento naquele dia, que eles serão julgados nas suas condutas pessoais. As pessoas serão julgadas pelo que elas praticou, que está em 2 Coríntios capítulo 5 e no versículo 10. A nossa obra em geral será revelada em Romanos capítulo 14 no versículo 10. Aonde, pregador? Diante do tribunal de Cristo. A nossa fidelidade também será revelada. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O nosso muito tratamento de Romanos capítulo 14 e no versículo 10, ele vai revelar um julgamento das obras, que aqui não vai ser relacionado sobre julgamento para condenação, mas sim para galardão. E os que vão ser julgados, todos os crentes subirão, e incluindo pastores e demais membros, obreiros, cooperadores, evangelistas. Isso fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E por último, nós devemos levar em conta os materiais que Paulo ele relaciona em 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 12, a saber que são cinco ou seis componentes, O primeiro componente é o ouro, a prata, as pedras preciosas, madeira, feno e palha. Esses serão a simbologia de cada vida, de cada obra, E vejamos também o significado de cada um delas, porque o ouro, ele simbolicamente, na Bíblia, ele simboliza a fala de pessoas que têm uma boa atuação, ou também fala de glória, de realeza. A palavra dita, ela é exaltação, Pessoas que são exaltadas por Deus, como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, Fala de coisa boa. Agora, a prata, ela se relaciona em sacrifício e em redenção, Porque em Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16, fala sobre isso. Aí temos a pedra preciosa, que fala
da operação do Espírito Santo, que é as obras feitas pelo crente em conexão com os dons espirituais, né, que está relacionado em Romanos capítulo 15, no versículo 17 ao 19. E madeira na Bíblia, meus irmãos, é um símbolo da natureza. Isto nos leva a pensar nos trabalhos feitos pelos homens e pela natureza, né? Homens que foram homens espirituais e homens que também foram homens naturais, homens que fizeram obras natural. Me explica, pregador, o que é obra natural e o que é obra espiritual? Uma obra espiritual é você orar para uma enfermidade e ela retirar, é você expulsar um demônio e o demônio sair, é você pregar uma igreja que está cheia de pessoas e elas saírem dali todas arrependidas, né, pelo teor da pregação inspirada por Deus. E essa é a obra espiritual. E a obra natural? Obra natural, você se disponibiliza a limpar a igreja, você se disponibiliza a fazer a igreja. Eu vou dar um saco de cimento, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar na igreja, eu vou construir a igreja. Então isso é uma obra natural, sabendo que nada que nós faz no Senhor é em vão, todos terão recompensa. E temos também a obra de feno. Feno simboliza tudo aquilo que é seco, que vai experimentar ou experimentou a renovação que se mediu, né? Tipo Jeremias 23, no versículo 28, Jeremias fala disso. Palha é a ausência da estabilidade, símbolos de escravidão, né? Isso fala em Isaías 5, versículo 24, e também em Êxodo 5, 7. E temos também, meus irmãos, nota de nosso interesse pela obra da evangelização, a nossa pregação, a nossa fiel pregação e coisas apaixonantes que nós fizemos a nosso tratamento para com os crentes em todos os acessórios, a nossa fidelidade para com a doutrina, o nosso conselho amoroso, sábio, que será levar a gratidão e o conforto para os corações. Tudo isso será levado em conta enquanto estivermos perante o tribunal de Cristo, né? Que será extraído o galardão para aqueles que foram úteis no trabalhar da obra do Senhor nosso Deus. E como será a terra depois do arrebatamento? O caos mundial. Os análises do mundo todo prevêem que o caos mundial, a Bíblia, meus irmãos, ela prevê que esse caos, de alguns detalhes que os analistas não têm conseguido fazer os seus análises, apresentamos que a seguir provavelmente a situação política e econômica mundial após o rapto da igreja, após o arrebatamento da igreja, será o caos. A recessão dessa economia e a explosão da região demográfica vai gerar o quê? Vai gerar crise de petróleo. Diz o jornal de Londres que a guerra mundial após a União Soviética não permanecerá inativa
caso haja maior agravamento da situação, que seja junto do Golfo Pérsico, está o jogo e o suprimento da energia para o Ocidente. Em outras palavras, o poder da civilização, que é o poder ocidental, ameaça romper-se, ou seja, ser aniquilado em julho do Golfo Pérsico. Então, será uma inclusão pela infração mundial e o sistema, que será um sistema monitorador atual, né? A derrocada da Rússia, ela já nos mostra uma escritura já conhecida na Bíblia, que é de Gog, né? E os seus satélites, nós vemos que é o bando de Magog. E nas campinas de Israel, conforme o relato de Ezequiel, que Ezequiel fala, na tentativa de libertar a Palestina, a proposta do ULP, ou seja, a bandeira dos árabes, né, que está em Jerusalém, e também o URS, que avança para a terra de Israel com a numerologia de contingente que nós vamos conhecê-los. Por exemplo, os dois primeiros países que são citados pelo nome sagrado nas escrituras, com satélites, é o Gog e Magog, né, que é a União Soviética. E essa união que subirão, que contribuirão com a terra de Israel, com uma nuvem, né, que nós já temos ali um relato em Ezequiel capítulo 38, e no versículo 1 até o versículo 3 desse relato, que serão cobridos com tipo uma nuvem. E nós vemos que isso está escrito lá, que Ezequiel narra, né, quando ele estava ali tendo as suas visões, tendo os seus momentos de Deus, de revelação que Deus estava demonstrando para ele. Ele chega a dizer, ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, que é a terra de Magog, a terra das sombras, o príncipe de Ros, o príncipe supremo, desde o princípio dos blocos orientais da União Soviética, né, que é o supremo, que é a mensagem de Tubal. E já no antigo comentário, os comentários antigos dizem que Meseque significa Moscou, que é a parte ocidental da União Soviética. Tubal, Tubos, que é a parte asiática da União Soviética, que foi profetizado contra ele e contra si, diz o Senhor, né? No mesmo versículo 38, no capítulo 38, no versículo 35, a profecia está assim: profetiza contra ele e diz assim, diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Rou, Meseque e Tubal. Ezequiel capítulo 38 e no versículo 5. Então aqui nós vemos a Pérsia, nós vemos Cush, que é a Etiópia, e nós vemos também Put, que é a Líbia.
Então, aí nós vamos ver o que? Gomer, que é o RDA, e todas as tropas da casa da termologia, né, que é a Turquia na banda do norte, que são todas as tropas e os povos, né, de muito antigas datas, que Ezequiel está aqui citando e recitando acerca do assunto das nações. Então nós temos também nota, lendo os escritos de Ezequiel, nós incluímos que todas as nações mencionadas, elas se armam juntas à Rússia e também ao aniquilamento de Israel. São nações, meus irmãos, que estão se preparando e se prontificando para lutar contra Israel, né? Para se dar o cumprimento das profecias bíblicas, que não falhará, que nós temos a certeza que não falhará. E essas nações, eles partirão contra o Sequito, que é o mal, que ele é designado e concebido pelas nações, que irá lutar contra as nações de Israel, que é a queda das hordas, que são hordas de Gog, né? Se nós formos ler Ezequiel 39, do versículo 1 ao 5, nós vemos a denominação do Vale de Emon. Esse Vale de Emon é Gog, e também ele traz e demonstra quão grande será o morticínio, né, das tropas de Gog e também dos seus aliados nas campinas de Israel, né, que se você for olhar, já deu início, já começou. E isso também nos fala de um poderoso livramento, né? Ali, se você ler Ezequiel capítulo 38, do versículo 17 ao 23, né, você vai denotar ali no Vale de Enon, isto é, Vale das Multidões, que Enon significa multidões. É iniciada na terra uma tensa oposição para estabelecer um governo, né? Aí você já vê que o governo já está lutando para colocar um governo só, que será um governo mundial. Note que os artigos públicos pela revista e os diagnósticos, que são os diagnose, ou diagnosticismo, ou diagnosticista, ou diagnóstico, sei lá, cujo antigo principal, ele tinha o título de preparação, que seria um governo mundial, no qual está escrito, entre outros, quanto à duração da Terceira Guerra Mundial, que será relativamente curta. E nela, a União Soviética será aparentemente subjugada, e então a democracia será democratizada pelo bloco oriental ou pelo bloco ocidental. E na verdade, isso significa que ela será semelhante, e sendo na Europa, né, que os Estados Unidos na Europa, nós vemos que se tornarão totalitário nos cumprimentos de esgotos, e pelas vitórias e pelas perdas de grandes partes das suas posições de ataque em favor de Jerusalém. E tudo isso, naturalmente, é para o bem-estar da humanidade, pelo bem da humanidade, né? Os desgastados povos do Ocidente e também do Oriente clamarão juntamente
eles clamaram junto, né? A psicologia dos dois blocos, eles podem ser fundidos no governo para ser proclamado e ser também efetivamente estabelecido como um governo de paz, né? E aí já vai demonstrar o quê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, né? Todos caçando a paz, todos achando que está vivendo um período de paz, aonde se dará a violenta e repentina destruição, que será uma destruição definitiva. As forças armadas em conexão, a polícia internacional, que é equipada e sofisticada com armas de raio, de controle eletrônico, de total domínio, será desenvolvida a era áurea de muitas profecias que serão cumpridas, e também vai dar início a uma ditadura mundial que será anunciada na capital mundial, da sede mundial. E então as Nações Unidas será Jerusalém, que será localizada no centro, entre o leste e o oeste, entre o norte e o sul. E tudo isso o homem atual ele pode ler a palavra profética da Bíblia, e Jerusalém, seja Jerusalém ou Israel, participará em todos os aspectos e aceitarão essa marca mundial, aclamado por todo mundo como Messias, porque eles estão em busca de paz. E ainda pode ler na mesma entrevista mundial o seguinte, que com o preço a pagar, essa época áurea de completo extorquimento que haverá então entorpecista, com o pão e também o ciclo para todos os gastos de uma memória popular e mundial, será um sacrifício, mas será um sacrifício para eles com muito prazer, porque nesse sacrifício eles vão ter a liberdade, eles concordarão em deixar que o sinal da besta seja agravado nas suas testas. Mas por que isso, pregador? Em busca da tão sonhada paz, em busca da tão sonhada realização de ausência da guerra. E nós vamos ver que os príncipes que há de vir, esse filho que estamos falando, né, que há de vir, ele só vai aparecer na última semana de Daniel, né, que é a semana que é o anticristo. O tríplice do período das 70 semanas, ou seja, da Septuaginta, que está diagnosticado ou determinado em Daniel 9:25, o primeiro período é de 7 semanas, porque 7 semanas é igual 49 anos. E esse período, meus irmãos, ele deu início em um reinado de Artaxerxes no mês de Nissan, que foi em abril, no ano de 445 a.C. Essa data, meus irmãos, ela é identificada a partir da saída da ordem para restauração e edificação de Jerusalém, que nós encontramos em Neemias 2. E nesses 49 anos, ou seja, nessas 7 semanas, foram construídos os muros da cidade de Jerusalém. Se nós vermos em Daniel capítulo 9, versículo 25,
O segundo período, 62 semanas, é igual a 434 anos. E esse período ele envolve o fim da era do Velho Testamento até a chegada do novo príncipe ungido. E dentro desse período há guerra e há outros conflitos, além do principal fato destacado na profecia, que é a morte do Messias, que foi no ano de 33 depois de Cristo. O terceiro período é uma semana, que essa uma semana é igual a 7 anos. Nós sabemos que a semana de dias para nós é como dias, mas a semana de profecias, para a profecia é anos. Um dia é anos, então são 7 anos. E esse período é uma semana que terá um início após um intervalo entre as 69 e as 70 semanas. Esse intervalo ele é chamado de intervalo profético, ou a era dos gentios, ou a dispensação da igreja, que nesse período é uma semana que o Novo Testamento identifica como a grande tribulação. Quando aparece o Assolador, meus irmãos, a última semana é o futuro que terá o início após o arrebatamento da igreja. Quando se manifestar o anticristo, após esse período, a igreja será ungida, né? A igreja ungida pelo Espírito Santo é a força que detém o aparecimento do anticristo. Então você pode entender que a igreja está na terra, a terra continua reservada por causa da presença do Espírito Santo, que retém o aparecimento desse anticristo, né? Que será algo que todas as pessoas terão acessos e conhecimento. Então, em Daniel capítulo 29, versículo 27, nós vemos que o último período em que se divide as 70 semanas é a Septuaginta, que será claramente assinalada pelo estabelecimento de uma firme aliança, ou seja, um pacto entre o príncipe que há de vir e a nação judaica, né, pelo período de uma semana. Então, como uma semana é dias, que nós encaramos a semana como dias, então será semana dias, semana anos, será 3 anos e meio. 3 anos e meio o anticristo vai romper essa aliança, né? E Daniel capítulo 9, versículo 27 também divide no período da tribulação em 2 partes iguais. O príncipe que há de vir, ele oferecerá paz e proteção aos judeus, e além da liberdade de adoração durante a primeira parte da semana, 3 anos e meio, 42 meses, ou seja, 1260 dias, que será um tempo dos 2 tempos, né? A metade de um tempo. E esse subtário, ele se dará em um aliado que vai fazendo acessar essa duração do tempo, que é provocado uma perseguição durante a segunda metade
da semana, que são a metade dos outros 3 anos e meio. O surgimento do anticristo, nós vemos que o anticristo ele iniciará a carreira na terra em um plano extra, né? Vai ser um plano muito extra que ele vai aplicar para dar iniciativa na sua jornada. O ordinário para esse plano, ele será para solucionar problemas da humanidade, né? Aonde a humanidade vai estar enfrentando diversas oportunação e problemas, e ele vai chegar como solucionador de problemas, como príncipe da paz, trazendo resultados. E lendo as escrituras de Ezequiel, nós incluímos que todas as nações mencionadas, elas se armam-se junto contra a Rússia para aniquilamento de Israel, e partirão sobre os seus siquito, e este é o mal designado coletivo e concebido. A queda das hordas de Gog, que se encontra em Ezequiel capítulo 39, do 1 ao 5, é a denominação do vale de Emon. Gog, ele demonstra quão grande será o morticínio das tropas de Gog e dos seus aliados nas campinas de Israel. E isso, meus irmãos, fala de um poderoso livramento que Israel vai ter no decorrer de todo esse acontecimento, né? Se nós formos parar para perceber, os jornais anunciam todos os dias, né, sobre a guerra que está intensificada na Cidade Santa. Então, se nós formos olhar os sinais nas guerras, os negócios que estão demonstrando, já está próximo. Tudo indica que está bem próximo para que as profecias se cumpram e para que o Filho do Homem se manifeste nas nuvens com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Então nós vemos que isso nos fala desse poderoso livramento do Vale de Enom, isso é, do Vale das Multidão. A iniciativa na terra, que é intensa, a oposição, ela estabelece um governo mundial. Note que no artigo público pela revista, os diagnósticos são diagnosticados, cujo artigo principal da linha e do título da separação é um governo mundial, e no qual ele está escrito entre outros governos mundiais, que ele está escrito entre outros. Quais são outros? Quanto será a duração, né, que já dá encadeamento ou encabeçamento na Terceira Guerra Mundial, que será relativa e curta, e nela a União Soviética será aparentemente subjugada, e então democraticamente nós vemos pelo bloco oriental que na verdade isso significa que ela seria semelhada segundo o que a Europa se tornou na sua totalidade, mas completamente esgotada pelas vitórias e também pelas perdas em grande parte das suas posições de destaque, né, que foi a favor de Jerusalém. Isso naturalmente nos mostra para o bem da humanidade, que nos mostra que às vezes algumas soluções são previstas, né, em outras partes algumas são desfavoráveis para desfavor.
E nós vemos que aí nós já entramos para a parte que fala de cavaleiro que monta em cavalo branco, né? Nós já chegamos na parte de cavaleiros que montam. No Apocalipse capítulo 6 nós vemos um cavaleiro que monta num cavalo branco, né? O selo que é aberto pelo Cordeiro na segunda visão profética do apóstolo São João, da Apocalipse 6:2. O aliado da paz com Israel, a fim das tensões, né, no Oriente Médio, ele surpreenderá a opinião pública e ele dará o início em uma nova ordem mundial que, segundo os escritos de Daniel, que trata da prosperidade da terra, né, que ele fala em Daniel capítulo 27, capítulo 9, versículo 27, e a redistribuição da riqueza, a ajuda dos países que são subdivididos e o controle sobre as armas nucleares, o programa do desarmamento, a união dos povos, a abertura de grades, comércios mundiais, que são comércios babilônicos e econômicos, aonde as nações terá regozijação e livramento das suas mercadorias ser roubada, liberdade religiosa que será determinada rápida. Meus irmãos, a ascensão do anticristo receberá em todo o solo a pisada dele. A fervorosa aclamação e aplauso, finalmente a coroação do império mundial do anticristo. Isso é novidade para nós? Lucas capítulo 17, 26 e 30, Apocalipse 19, 18, versículo 8 até o 19, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Apocalipse capítulo 11, versículo 10, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Se nós formos notar a história, nós temos aqui Antíoco Epifânio, Napoleão, Nero, César, Calígula, José de Cesareia, Hitler, Calígula, Max, Malmar, Cadã, o Sef Araf, Sabdomuartes e outros adeptos que são dispostos na ilustração do mundo, que pode ser considerado um médium que traz a representação satânica e manipuladora que são trazidas por eles para realizar funesto, que são planos de reinos que traziam trevas para terras. Mas o anticristo, ele será um diabo mesmo, ele não terá compaixão. A semelhança dele é como um dragão, como um diabo. É tão evidente que perceba que o parentesco de maneira diabólica, ele compara com Apocalipse capítulo 12, versículo 3, aquele dragão lá. Ou Apocalipse 13, versículo 1, que convém salientar que por toda a categoria de demônio, né, que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, bem como o período de Satanás, que foi expulso por Miguel e os seus anjos das regiões celestiais, né, tá falando em Apocalipse 12, versículo 7 até o 12. E estarão ao seu lado
grande escala, que é uma escala de poder e de inseridos, que maior expressão de todo o mal, né, que reunirá e trará uma reunião de todo mundo que se levantou contra Deus e contra o seu Filho. Nós notemos que alguns traços de seu perfil é um perfil anticristo, que é uma oposição de Cristo. Ele nascerá gerado de Satanás, né? Se você olhar em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8 e o 9, você entenderá isso. Ele terá poderes diabólicos, né? Nós temos aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E ele será político, muito habilidoso, né? E isso também já estava revelado em Daniel capítulo 8, versículo 25. Ele vai ser um solteirão, ele vai ser solteiro e não ligará para o amor das mulheres. Ele não terá vínculo amoroso e nem sexual com nenhuma mulher, que nos mostra Daniel capítulo 11 e no versículo 37. Ele vai odiar a Deus, que nos mostra Daniel capítulo 11, versículo 36. Ele será adorador de Satanás, que nos mostra Apocalipse 13, versículo 2 e Daniel 11, 38. Ele fará de si próprio um Deus, que nos mostra 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8 e 9. Ele será mais sábio do que Daniel, que nos mostra Ezequiel 28, o 2 e o 3. Ele será um grande orador e notável filósofo, que nos mostra Daniel 8, 25. Ele também será um blasfemador muito elegante, né, que nos mostra Daniel capítulo 11, versículo 36. O ressurgimento do Império Romano, por exemplo, né, na ausência do Império Romano, nunca deixou de existir. O que nós vamos tentar tanto pelas estátuas, né, que é a estátua das nações, tipo aquela estátua que Nabucodonosor fez, né? Quem não lembra daquela passagem que Nabucodonosor fez aquela estátua, e foi nisso aí que nós conhecemos Mesaque, Sadraque e Abednego, né? E nós temos também aquela estátua que Nabucodonosor viu em sonhos, que também, pelos acontecimentos políticos dos últimos 2 milênios, Daniel e os 2.500 anos que ele previu as nações, né, que eram as nações da Europa, do Ocidental, que ressuscitaria o Império Romano, né, que foi destruído em 466 a.C. Contudo, eles manteram a hemologia do corte da Babilônia, né? Eles interpretou inquietante os sonhos de Nabucodonosor, que Daniel revelou ali em Daniel capítulo 2, versículo 40 e 43. O quarto reino simbólico, que embora ele é desintegrado no 5º século, na nossa era, ele subsiste nas 10 nações que faz parte da comunidade econômica da Europa, que é uma comunidade europeia. Elas ainda conservam a ferrônea dureza
de Roma. E nós notemos também que dessa integração que nós vemos em 1992, no entanto, o barro que traz as divisões antigas e as diferenças culturais, ele torna importante a união duradoura entre si para a operação. Então, nós vemos que está bem próximo. Não vai demorar muito tempo os acontecimentos das profecias acontecer e de concluir toda essa história de revelação profética. E nós temos que estar no centro, meus irmãos, no centro da vontade de Deus, para termos a aprovação quanto prometa soar. Eu vou ver se eu parto esse estudo em 2 ou 3 tópicos, porque é muita coisa a ser falada, é muito intenso a recitação. Mas no mais, fique atento que vai sair a parte 1, a parte 2 e a parte